Fala aí, pessoal, beleza? Então tá, ó, seguinte. Ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, deu uma declaração bastante polêmica, alegando que o boi é o bombeiro do Pantanal. Ou seja, segundo as palavras dela, o fogo no Pantanal ele só se alastrou de uma maneira tão grande porque não teve uma pecuária tão efetiva assim, não tinham tantos gados. Se a gente tivesse colocado mais gado, naturalmente o boi comeria aquela folhagem seca, aquela matéria orgânica seca, e isso preveniria um possível alastramento do fogo no Pantanal. Será que realmente, galera, o boi é o bombeiro do Pantanal? Será que tá certo esse tipo de raciocínio? Se vocês querem entender um pouco mais sobre isso e muito mais, né, sobre geografia, geopolítica, polêmicas, analogias estranhas, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, o professor Ricardo, e conto muito com a sua ajuda. Tamo junto? Se inscreve, hein? Super importante. Bom, galera, é o seguinte, a primeira coisa a gente tem que deixar bem claro que a ministra Tereza Cristina pensou como um dos destaques do governo Bolsonaro, destaques positivos, tá? Ela não é se desenvolver em grandes polêmicas. Professor, mas ela faz muito lobby para agropecuária, que consome água, que desmata, etc. É o papel dela, tá? A ministra da Agricultura, ela tem que pensar mesmo, claro, na agricultura familiar, né, no desenvolvimento ali do campesinato e tal, mas também pensar no agronegócio. O problema é se o governo só tem esse viés. A gente deveria ter um contraponto no Ministério do Meio Ambiente, da Infraestrutura, etc. Mas ela faz ali legal o seu papel. E ela nem tem uma participação ideológica tão grande assim. Por exemplo, no começo do ano, quando teve ali um entrave, né, uma disputinha entre o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, e o embaixador chinês, que os dois começaram a se agredir, a ministra Tereza Cristina foi pedir para acalmar os ânimos, para o Eduardo Bolsonaro parar de enfrentar tanto assim a China, graças à importância comercial que a China tem em frente ao agronegócio brasileiro. Ela entrou em maus lençóis. A ala ideológica do governo falou, ih, será que é comunista isso aí, hein? Isso aí tem que sair do governo, tal, doidona. Enfim, ela acabou segurando, né? Penso que pro bem dessa ala mais técnica do governo. Então a Tereza Cristina não é se envolver em grandes polêmicas. Esse é um fato. Essa declaração que o boi é o bombeiro do Pantanal, isso já tinha sido falado pelo Ricardo Salles há tempos passados, que é o ministro do Meio Ambiente, e foi repetido numa das inúmeras lives de quinta-feira do Jair Bolsonaro, falando que o boi é o bombeiro do Pantanal. Vamos tentar entender qual que é esse raciocínio. O Pantanal, ele tá, galera, na pior seca dos últimos 60 anos, tá? Segundo os dados aí do INPE. O Pantanal, ele tá com índice de matéria orgânica seca, folhagem seca, restos de animais, enfim, materiais que são facilmente, pegam fogo muito fácil, né? Que são combustíveis muito grandes, lotado ali, naquele solo. Inclusive, uma das reverberações disso, o próprio do Rio Paraguai. O Rio Paraguai, que em geral, galera, tem uma altura de 4 metros e meio, tá com 1,5 metro, tá? Nesse período de estiagem, período de seca. Então é uma coisa em comum. Ah, professor, é o aquecimento global? De verdade, aparentemente sim. Dá para garantir que é? Não dá. Porque apesar de ser um paradoxo que eu vou falar, essas anormalidades, elas são relativamente normais no clima. Então, qual que é o raciocínio? Que se a gente tivesse colocado os bois, da Tereza Cristina, né? Tivesse colocado os bois, eles teriam consumido toda essa matéria orgânica e aí o fogo ele ia se alastrar de uma maneira menos fácil. Isso não se confirma em si, tá? Respondendo aqui a pergunta do vídeo, o boi não é o bombeiro do Pantanal. O que a gente percebe é dois motivos, né, pelo qual não seria. O número de pastagens, ele é crescente no Pantanal. O último dado que a gente tem é de 2018, ou seja, falta dado de 2019 e 2020, mas a pecuária no Pantanal, ela vem avançando nos últimos 20 anos. E mesmo assim, a proporção de queimadas não vem avançando não vem reduzindo, aliás, nesses últimos 20 anos. Segundo esse raciocínio, se a gente tivesse mais pecuária, deveria ter menos queimadas, o que não se confirma, tá? Outra coisa, a maneira como ela coloca dá a entender que, na verdade, foi uma queimada natural, uma coisa que surgiu porque tem muita matéria orgânica associada a um clima seco. Na verdade, não. Mesmo com toda aquela matéria orgânica, um tempo extremamente seco e tal, só pega fogo se tem algum motivo, se tem alguém que coloca um incêndio criminoso ali na vegetação do Pantanal, e aí sim, como está uma temperatura muito alta, muito seco, aquele fogo se alastra de uma maneira mais fácil. Já ficou comprovado pela Polícia Federal que foram focos de queimadas criminosos que fizeram esses incêndios. Professor, mas não deixaram fazer o chamado fogo frio. Para quem não sabe, galera, o que é fogo frio? É quando você faz queimadas controladas justamente para impedir, né, que tenha esse acúmulo de matéria orgânica. Não deixaram mesmo, mas foi esse ano. Não é uma coisa também que vem dos últimos 5, 6 anos. Porque parece, galera, da maneira como ela está colocando e como o Ricardo Salles está colocando também, parece que assim, eles tentaram tanto preservar o meio ambiente, não deixaram aumentar a pecuária que acabou tendo as queimadas. Mentira! Se existe um motivo para o alastramento das queimadas, não é a preservação ambiental, e sim a questão criminosa que existe no Pantanal. A gente só não deixou fazer esse fogo frio nesses últimos 6 meses,
justamente por conta desse período de muita estiagem. É muito fácil perder o controle sobre essas queimadas controladas e acabar se alastrando de uma maneira muito significativa. Então não, a culpa não é da preservação ambiental, a culpa é dos incêndios criminosos. A culpa é na demora de mandar brigadistas para apagar o fogo do Pantanal. A gente tem hoje, galera, mais de praticamente 20% da vegetação original do Pantanal queimada, literalmente queimada, por uma confluência de fatores. Tempo extremamente seco, incêndios criminosos e em menor proporção, mas também com responsabilidade, demora do governo. Tem que investir. Tirou muito investimento em preservação, brigadista, socorro. Então tinha que ter, né? Porque a gente tem que contar com esses períodos de anormalidade. Tudo bem, galera? Deu para entender? Que o boi não é o bombeiro do Pantanal? Se vocês entenderam, galera, e curtiram o vídeo, ó, já deixa o seu like, se inscreve no canal. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau. Até mais.